Amém, glória a Jesus. Se você tiver um exemplar da Bíblia, abra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, e vamos ler os 2 primeiros versículos e mais alguns, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Meus queridos irmãos, esse texto vai nos falar do início de tudo. O livro do Gênesis é o livro dos começos. O próprio nome Gênesis significa princípio. Então, nós estamos aqui diante de uma cena muito marcante para a história. É o start de Deus para todo aquilo que vinha a ser criado. E ele vai nos dizer algumas informações. É interessante porque o livro de Gênesis, ele não é um compêndio acadêmico que busca provar que Deus criou todas as coisas. Não. Ele também não é uma narrativa discursiva e dissertativa que busca provar ou dar justificativas de por que Deus criou todas as coisas. Não. Ele é uma simples narrativa daquilo que aconteceu, dos fatos que nós cremos, de como veio o mundo a existir. Isso é uma das perguntas fundamentais que todo mundo tem. E a Bíblia, ela se põe como resposta, dizendo assim: no princípio, antes de tudo, quando nada existia, Deus, ele deu esse start na criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus, ele fez todas as coisas, aleluia, com a força da sua palavra. Ele é o Deus que está antes de tudo. Ele é o Deus que está antes de todas as coisas. Ele não pode ser referenciado por nada, porque tudo que existe provém dele. Aleluia. Ele é o doador, ele é o criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que estava no princípio, antes de todas as coisas, e criou os céus e a terra. E ele vai dizer que a terra era sem forma, ela era vazia e havia trevas. Olha só que 3 pontos que ele vai trazer. Ele vai nos dizer que a terra, ela não tinha estrutura, ela era sem forma. Ela vai dizer também que a terra, ela não era preenchida, ela era vazia. E que essa terra, ela não era iluminada, pois havia trevas sobre a face do abismo. Perceba que cena um tanto quanto estranha. E qualquer um de nós, olhando para essa cena, nós não investiríamos em algo que não tem estrutura. Nós não investiríamos em algo que é vazio. Nós não investiríamos em algo que só traz trevas, ou que só há trevas. Mas a Bíblia é diferente, o nosso Deus é diferente. E glória a Deus por isso, porque a Bíblia vai dizer que mesmo assim, nessa terra sem forma, nessa terra vazia, nessa terra onde só havia trevas, o Espírito de Deus estava investindo, ele se movia sobre as faces das águas. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesta noite. Eu venho te dizer isso nesta noite. Pode as pessoas olharem para você e dizerem: não tem estrutura. Pode as pessoas olharem para você e dizendo: é vazio, não tem nada. Pode as pessoas olharem para você e dizer: ele carrega umas trevas, parece desenho animado, onde ele anda, tem aquela nuvem de chuva por cima dele. É alguém que só atrai coisas negativas. Mas deixa eu te dizer,
para além do que as pessoas dizem ao seu respeito. O nosso Deus, Ele investe na sua vida e na minha vida. Todos nós éramos como essa terra, sem estrutura, vazios, sem forma, estávamos em trevas, mas o Espírito de Deus, Ele se importou conosco. O Espírito de Deus, Ele investiu em nós. Aleluia! Porque para Deus, Ele cria tudo do meio do nada mesmo. Daquilo que não presta, Ele faz obra de arte. Do lixo, Ele faz arte. Aleluia! Ele começa a moldar no meio do nada, no meio das trevas, no meio do vazio, no meio das coisas sem estrutura, sem forma. Quando as coisas não estão definidas, Ele começa a criar. É aí que Ele encontra o ambiente perfeito para que Ele manifeste o seu poder. Aleluia! Quando na nossa vida tudo parece sem jeito, sem definição certa, quando na nossa vida tudo parece vazio, quando na nossa vida tudo parece estar em trevas, é aí que Jesus entra. É aí que Deus entra para mudar o quadro. É aí que Deus entra para mudar, aleluia, e investir. É aí que Deus entra se movendo. Pode parecer que você não está vendo. Você olha e só vê falta de estrutura. Você só olha e só vê vazio. Você olha e só vê trevas. Mas Deus está se movendo na situação. Aleluia! Pode estar tudo uma bagunça na sua vida, mas Deus está se movendo. Não é porque você não vê que Deus está parado, que Deus não está trabalhando. Não é porque você não está vendo resultados que Deus não está se movendo. Pela palavra de Deus eu posso te dizer, Deus está se movendo no meio dessa situação. Deus está se movendo no meio das trevas. Deus está se movendo no meio da bagunça. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E eu acho interessante o modo como Deus cria as coisas. Porque o nosso Deus é um Deus organizado. Ele é um criador nato que sabe fazer as coisas direito. Aleluia. É tudo com ordem e com decência. Aleluia. É tudo certinho. Perceba. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Quando Ele planeja criar todas as coisas. Qual a primeira ação assertiva de Deus? Versículo 3 vai nos dizer. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha só que maravilha. No meio das trevas, Deus começa criando, dizendo, as trevas têm que sair e a luz agora vai entrar. Aleluia. Deus, no seu processo criativo, Ele coloca em primeira instância a iluminação. Aleluia. Tem que haver luz. Tem que brilhar. Por quê? Porque a luz, ela faz fugir as trevas. Porque a luz, ela traz discernimento às coisas. Porque a luz, quando ela é acendida, a gente começa a ver as imperfeições das coisas. Porque a luz, quando ela está em evidência, não tem lugar para trevas. Não tem o que se esconder. Porque muitas vezes, a falta de estrutura, a falta de preenchimento é escondido porque falta luz. Mas Deus, quando quer criar, Deus, quando quer agir, Ele coloca luz nas coisas para definir, para ver as imperfeições. Porque Deus só trata as coisas, as imperfeições. Ele joga a evidência nas imperfeições para que Ele possa agir. Aleluia! Glória a Jesus. Ele traz luz para o ambiente. Glória ao nome do Senhor. Perceba se não é assim na nossa vida.
se no processo de nos recriar, porque nós estávamos como a descrição aqui, sem forma, vazios e estávamos em trevas. Mas Jesus veio em nossa direção. E quem é Jesus? Ele vai dizer sobre si mesmo em João que ele é a luz do mundo. Aleluia! Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. É a luz que ilumina nas trevas. É a luz que iluminou a nossa vida. É a luz que fez cair as escamas dos nossos olhos. Nós olhávamos a vida turvados. A nossa visão estava embaçada. A nossa vida era como cegos. Nós não sabíamos distinguir o que eram as coisas. Nós não tínhamos certeza das coisas. Nós víamos a vida diferente. Mas quando a luz brilhou no nosso entendimento, quando essas escamas caíram dos nossos olhos, nós pudemos perceber, pela luz do Espírito de Deus, pela luz da palavra de Deus, o quão pecadores nós somos e as imperfeições que haviam dentro de nós. Isso por quê? Porque a luz de Deus raiou no nosso entendimento, porque a luz de Deus raiou nos nossos olhos. E agora, a gente que achava que estava tudo certo quando estava tudo errado, a gente tem discernimento e a gente sabe reconhecer que somos pecadores, que não somos nada sem Cristo. Aleluia! Ele trouxe luz para a nossa vida, ele trouxe luz para o nosso viver. Ele abriu os nossos olhos. E agora nós podemos enxergar claramente. E podemos reconhecer que realmente estamos sem forma, que realmente estamos vazios. Nós podemos ver através da luz de Cristo, da lente de Cristo, nós podemos perceber que nós somos sem estrutura, que nós somos vazios por si só, que nós não nos bastamos, que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos de Deus para satisfazer a nossa alma. Aleluia! E então, por isso, Deus começa a sua criação dizendo: haja luz. E é bom dizer que quando Deus fala, haja luz, o texto vai dizer: e houve luz. E houve luz. Sabe por quê? Porque Deus, quando fala, está falado. Porque Deus, quando fala, tem que acontecer. Porque a palavra de Deus e realidade são a mesma coisa. Talvez você ouviu de Deus algo. Talvez você recebeu promessas de Deus que você, por muito tempo, não se cumprirem ainda. Você pensa: isso não mais vai se cumprir, nunca mais. Isso não mais vai acontecer. Deus mentiu para mim, mas eu venho dizer para você nesta noite: o que Deus fala é realidade. As promessas de Deus e realidade são a mesma coisa. Deus te trouxe nessa programação, nesta noite, para te dizer isso. As promessas estão sendo renovadas, porque o Deus que falou é um Deus que não mente. Quando Ele fala, acontece. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E qual é a segunda coisa que acontece, Samuel? No processo criativo de Deus, Deus primeiro ilumina, mas depois Ele faz o quê? Ele define as coisas. Perceba que no processo criativo, no relato da criação, a Bíblia vai nos falar que houve no segundo dia o quê? Separação. Deus separou as águas das águas. Deus fez o firmamento e chamou o nome do firmamento céu. Ele começa a definir as coisas. A água. No outro dia, ajunta a terra do meio das águas, surge a porção seca. Deus começa a desembaraçar aquilo que estava embaraçado, vamos dizer assim. Ele vai começando a definir e dar estrutura às coisas. Ele faz os céus, ele faz a terra, ele faz o mar. Ele começa a dividir.
ele começa a colocar, ei, agora é dia e noite, ele começa a definir as coisas. Glória ao nome de Jesus. E perceba, se não é isso o que acontece no nosso caminho de conversão. Depois que Deus ilumina o nosso entendimento, que a gente reconhece que não é e vê todas as nossas imperfeições, Deus agora começa a tratar no nosso interior e começa a definir as coisas. Ele começa a mudar a nossa visão, ele transforma a nossa mente. Uma chave vira e nos faz identificar aquilo que nós achávamos que era louvável, que era benigno no mundo. Deus começa a mudar. Deus começa a nos fazer entender que aquilo não era bom. Muita gente, antes de servir Jesus, achava que a felicidade estava num copo de bebida. Mas depois que ele entende que não sabe, que não é, Deus começa a definir as coisas. A sua felicidade não está no copo de bebida, não. A sua felicidade está em mim. Glória a Jesus. Sua felicidade não está no pó. Da sua felicidade não está na prostituição. Ele começa a definir as coisas. Aleluia. Porque o mundo, ele inverte os valores. E é isso que nós estamos vendo no mundo hoje. Inversão de valores. Uma coisa não é. Eles querem mudar a natureza. Eles querem mudar as coisas que Deus já estabeleceu. E quando nós aceitamos Jesus dizendo, e o discurso do mundo é o quê? Isso é normal. São vários tipos de amor. Todo tipo de amor é válido. Mas nós cremos pela palavra de Deus. Aleluia. Nós cremos pela revelação de Deus. E nós sabemos o que é o certo, o que é errado. Que menino é menino. Que menina é menino. Nada disso de ideologia de gênero, nada disso. Aleluia. Nós começamos a ver de maneira diferente. Aleluia. O que era jeitinho brasileiro no mundo, a gente sabe, é pecado. Quando a gente aceita Jesus, é definido de outra maneira. Aleluia. É colocado as coisas no lugar. Aleluia. A nossa vida era uma bagunça antes de Cristo, mas quando Cristo entrou, e quando o Espírito Santo começou a habitar a nossa vida, ele começou a colocar. Vamos dizer que nós éramos uma casa abandonada, cheia de lixo, onde tudo estava virado ao avesso. Mas quando o Espírito Santo entra, ele começa a colocar as coisas no lugar. Aleluia. Deus está colocando as coisas no lugar nesta noite. Receba de Deus essa palavra. Deus está colocando as coisas no lugar, no seu coração. Você que está com as emoções todas desconexas, indefinidas, Deus agora está colocando no lugar as suas emoções. O seu coração que está sofrendo tanto, Deus agora está colocando no lugar. Deus agora está alinhando. Deus agora está definindo as suas emoções. Aleluia. Aí dentro do seu coração que está ferido, Deus agora está trazendo cura. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus está definindo as coisas. Ele primeiro iluminou. Ele mostrou onde estava doendo, onde estava confuso. Mas agora ele iluminou e agora está colocando tudo no seu devido lugar. Confusões na sua mente, você que tem sido enredado por vãs filosofias, Deus agora está colocando tudo no lugar, na sua mente, aleluia, no seu coração, nas suas emoções, aleluia, dentro de você. Deus é aquele que define as coisas, aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas além disso, o processo e o relato não para aí. A Bíblia vai dizer que depois que Deus define as coisas, ele começa a dizer: produza, 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 produza a água, os seus seres vivos. Produza
a terra e os seus seres vivos. Produza as aves para voar. Ele começa o quê? Nisso, na terra que era vazia, ele começa a preencher. Aleluia. Ele começa a preencher. Ele começa a dizer: produza erva verde, produza árvores, produza animais. Ele começa a mandar as coisas já definidas nos seus lugares a produzir. Para quê? Para preencher a terra. Ele preenche os céus com os astros. Ele preenche a terra com os animais e com as plantas. E por fim de tudo, ele cria o homem. E quando eu olho para a criação do homem, eu percebo ainda mais essa forma vazia, esse vazio sendo preenchido por Deus. Porque tudo estava definido. Deus criou o homem do pó da terra. Era lá um boneco, todo estruturado. Mas faltava o quê? Faltava vida. Ele estava vazio. Até então era só um boneco. Mas a Bíblia vai dizer que ele inclina-se e sopra nas narinas de Adão, daquele homem, o fôlego de vida. Sabe por quê? Porque todos nós, seres humanos criados por Deus, nós podemos ter estrutura, matéria, nós podemos ter um certo discernimento, mas a gente é vazio se a gente não tem Cristo. A gente é vazio se a gente não tem o Espírito de Deus. E é assim que acontece na nossa vida. Deus nos iluminou, definiu, mas Ele preencheu o nosso coração. Ele não só nos iluminou, porque saber das nossas falhas e não ter como consertar é horrível. Ele não só definiu e deixou todas as coisas no lugar, porque não adiantava Ele iluminar, deixar as coisas no lugar, se Ele não viesse morar dentro de nós. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu acho interessante em Deus, eu acho lindo em Deus, porque Ele não só deixou as coisas no lugar, Ele não só nos criou e abandonou, como muitos dizem por aí, que Deus criou todas as coisas, até aceitam a ideia de que Deus criou todas as coisas, mas Ele abandonou a criação ao seu bel prazer. Não! Nós cremos no Deus que está conosco todos os dias. Nós cremos num Deus que interage conosco todos os dias. Nós cremos num Deus que é amigo fiel todos os dias. Nós temos um Espírito Santo de Deus que Ele mora dentro de nós. Nós temos um Jesus Cristo que nos garantiu a sua promessa dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós servimos a um Deus que Ele preenche o vazio da nossa alma. Um filósofo chamado Fyodor Dostoiévski, ele vai dizer que dentro do homem existe um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus. Saiba de uma coisa, você até hoje tentou preencher esse vazio que você tem dentro da sua alma com prazeres do mundo, com bebida, com drogas, com prostituição, com os seus próprios prazeres e paixões. Mas eu venho te dizer que o vazio da sua alma, ela só pode ser preenchido pelo Deus Todo-Poderoso. Nada vai conseguir preencher o seu vazio. Sabe por quê? Porque você bebe e no outro dia você está com ressaca e peso na consciência. Porque você usa drogas, a euforia vem e passa rapidamente. Porque você precisa de outra dose. Você busca na prostituição seus prazeres,
Mas depois que a noite acaba, você continua incompleto, vazio. Mas eu venho te falar de um Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus, de um Deus que preenche o vazio da sua alma. Aleluia. O vazio que está dentro de você é exatamente do tamanho de Deus. E Ele te chama nesta noite. Ele te chama nesta noite para aceitá-lo. Se você, aonde quer que você esteja nesse momento, eu venho te pedir, feche os seus olhos, ou se você estiver no carro, você se conecte agora. Esqueça de tudo que está ao seu redor. Se conecte com Deus nesse momento. Você que já viveu a sua vida toda sem preenchimento. Você que está vivendo a sua vida indefinida. Você que está vivendo uma vida em trevas. Eu venho te convidar. Se desligue de tudo. Se ligue no céu. Fale com Deus. E peça nesta noite. Oh Deus, vem fazer algo no meu coração. Vem iluminar a minha mente, definir a minha vida e preencher o meu vazio. Oh Deus, Tu és aquele que é amigo fiel. Eu escutei essa palavra e eu criei nela. Então, venha habitar em mim. Eu tenho certeza que Deus não virará as costas para você. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, por essa programação. Nós te pedimos, Espírito Santo, que onde quer que esteja um coração aflito e vazio, Senhor, nesta noite, e se sentindo sozinho, que o Senhor adentre neste momento, Pai, trazendo um abraço e o preenchimento que só o Senhor pode trazer, Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.